Finalmente chegou a minha época favorita do ano, que é falar sobre os lançamentos de Natal. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e agora então a gente tá começando a minha época favorita do ano, que a gente vai falar sobre muitos filmes, séries de Natal neste canal. O que eu posso falar é que nós teremos vídeos de segunda a sexta, ok, até o dia 25 de dezembro, pelo menos. E a gente vai começar essa maratona de vídeos falando sobre Borbulhas de Amor, que foi um dos filmes que a Netflix lançou de Natal esse ano. Eu acho que eles lançaram em novembro. Então se você também gosta de, nessa época do ano, ficar vendo filmes de Natal, série, comentar sobre, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo que vai estar saindo neste mês de dezembro. Deixa o seu like aqui nesse vídeo também, que é assim que eu sei que vocês gostam de vídeos desse gênero. Assim o YouTube também pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E agora a gente vai falar sobre Champagne Problem. Em Borbulhas de Amor, então, a gente vai conhecer a Sydney, que é uma executiva norte-americana, e que ela recebe a oportunidade de ir para Paris e tentar convencer a trazer uma das maiores empresas de champanhe lá da França a fazer aí, a vender a empresa deles para a empresa dela, basicamente. Quando ela chega a Paris, a cidade iluminada no período natalino chama sua atenção e ela resolve ir dar um passeio durante uma noite para conhecer um pouquinho da cidade. Durante esse passeio, ela acaba conhecendo o Henry, em que os dois aí começam a se aproximar, os sentimentos dos dois começam a crescer, mas logo a Sydney descobre que ele, na verdade, é o filho do dono da empresa de champanhe que a empresa dela tá tentando comprar. E aí então a gente vai acompanhar esse conflito entre a vida profissional e o lado amoroso da Sydney e do Henry, além do mais de que o Henry já tem uma visão um pouco deturpada aí do que é, né, a empresa da Sydney. Uma das coisas que eu gostei logo de cara aqui em Borbulhas de Amor é que dessa vez a história ela vai se passar em Paris, na França. E eu gostei da gente fugir um pouco do óbvio, sabe? Quando a gente fala aí de filmes natalinos, séries, 90% sempre se passa nos Estados Unidos. Então meio que assim, a maioria das tradições natalinas ali dos Estados Unidos, a gente já conhece, a gente já tá cansado de ver em filmes, enfim. Então eu gostei que aqui eles vão trazer as tradições de um outro país, né, de uma outra cultura. Então a gente vê algumas tradições francesas, a gente vê a Sydney provando várias comidas típicas francesas, macaron, crepe. Além também o Henry leva ela ali para um desfile de luzes, eu acho, que é bem bonito. Eu acho, se não me engano, acontece na noite de Natal. E aí tem fogos de artifício, a gente vê que realmente é uma tradição dos franceses, pelo menos foi de acordo com o que é contado aqui no filme pra gente. É uma tradição ali, né, dos franceses. A gente vê que realmente tá cheio o desfile. Todo mundo tá ali pra assistir os fogos, pra ver o desfile de luzes. Que tem aqueles animais tipo... voando. Eu ia falar que é como se fosse um papel, sabe? Mas não sei se é bem um papel. Mas que também é iluminado. Então eu gosto disso. A gente também vê um pouco de algumas tradições, conhece um pouquinho de tradições alemãs, porque nessa questão toda da Sydney tá ali tentando conquistar a empresa do pai do Henry, né? Ela vai estar junto com mais 3 concorrentes, e um desses concorrentes é o Otto, que ele é alemão, e durante esse período que eles passam juntos, o Otto vai contando algumas tradições natalinas lá da Alemanha. Então, por exemplo, como a imagem do Krampus. Eu sei que eu acho que algumas pessoas devem conhecer a imagem do Krampus, principalmente por causa do filme que saiu ano passado com o Chris Evans e eu acho que é com o The Rock, né? Que foi um filme de Natal, foi o Operação Natal, que tem vídeo aqui no canal também, a gente falou sobre esse filme. Lá apareceu o Krampus, então eu acho que aquilo trouxe um pouco de visibilidade pro personagem. Mas ele é realmente um personagem que o nome vem de uma origem alemã, ele é meio que como se fosse a figura bem contrária do que seria o Papai Noel. Então a gente tem o Otto falando um pouco disso, a gente também tem o Otto falando ali sobre o Duro de Matar, que muita gente gosta de assistir nessa época do ano, gosta de assistir, tem ali como um filme de Natal. Na verdade, para os alemães, ele é visto como uma tragédia. Então é legal, sabe? A gente fugir um pouco do óbvio, a gente vê outro lugar além dos Estados Unidos, além de se passar sempre no mesmo, né, com as mesmas tradições. E finalmente nós temos um filme, um romance, um clichê em que o nosso casal principal
os protagonistas, o relacionamento deles é bem desenvolvido durante, né, o filme, que foi algo que eu senti muita falta nos clichês que foram lançados esse ano. Eu acho que eu cheguei a falar disso no filme do meu ano em Oxford, acho que no meu vídeo eu falei sobre isso, que teve muito clichê realmente esse ano que eu senti essa falta, sabe, da gente ver realmente o casal ser desenvolvido. E eu gostei muito de como eles trouxeram isso aqui pra Borbulhas do Amor, que inicialmente a gente vai conhecer aí, então, sobre a Sydney, sobre a questão dela com a mãe e com a irmã, que ela perdeu a mãe dela quando ela tinha, acho que na casa dos 15 anos, mais ou menos. E aí, depois disso, ela e a irmã fizeram uma promessa de que elas iriam conhecer o mundo, né? Elas iam viajar, elas iam explorar, porque a mãe delas acabou meio que engravidando muito cedo, acabou tendo que assumir responsabilidades muito cedo, morreu muito cedo também, e acabou não conseguindo aproveitar a vida. Então a Sydney e a irmã dela fizeram essa promessa de que elas iriam conhecer o mundo, fazer meio que o que a mãe delas não conseguiu fazer antes de morrer. E esse também é um pontapé assim, meio que importante pra Sydney ter a coragem de explorar Paris, porque ela fica muito focada ali apenas em trabalho, na reunião que ela vai ter que fazer, que ela vai ter que vai ter que apresentar a empresa dela ali para a empresa, né, que eles estão querendo comprar, enfim, que ela meio que nem iria aproveitar essa cidade. Só que como ela prometeu para a irmã, ela acaba aproveitando, conhecendo outras coisas, vendo Paris realmente, indo na Torre Eiffel, e é muito legal porque a gente vê a Sydney realmente ficando deslumbrada, sabe? Ela meio que vendo o quanto ela estava perdendo por ficar apenas focada no trabalho dela. Vamos conhecer bastante também aí do Henry, que foi algo também que me surpreendeu nesse filme, porque normalmente quando a gente tem aí a moça, né, a mulher como protagonista, o lado dela acaba sendo muito mais explorado do que o lado do cara que surge para ser o par romântico dela. Então, às vezes fica esquecido, né, um pouco de contexto do outro, e o Henry acabou tendo bastante destaque nesse filme também, que a gente vai conhecer sobre ele, principalmente a relação dele com o pai e com a mãe, que ele também já perdeu a mãe dele quando ele tinha 5 anos. E aí ele tem um apego muito grande com um livro, né, que é O Pequeno Príncipe. Isso despertou nele, inclusive, a curiosidade, a vontade, o sonho de ter a sua própria livraria e ainda dentro dessa livraria construir um bar, né, servir vinho junto. Só que vai ter a questão de que ele e o pai meio que não se dão, porque o pai dele não vê como isso possa ser bem sucedido. Né? Ele não vê que essa livraria poderia realmente render lucro, e enfim. E eu gosto, porque a gente vai tendo, assim, a mudança no pai do Henry, ela vai acontecendo muito por causa da Sydney. Claro, né, gente? A Sydney é a protagonista. Então, assim, é óbvio que ela tem que ser a salvadora, a que muda a relação deles, enfim. Mas isso começa a trazer uma outra visão ali pro pai do Henry, lembrando dos momentos que ele passou com a esposa, entendendo mais o lado do filho. E eu achei muito legal, porque no final das contas, o pai do Henry acaba vendendo a empresa dele de champanhe pro Roberto, que é um dos concorrentes, que é o concorrente mais legal e que mais causa, assim, momentos mais cômicos, momentos de alívios cômicos aqui pra essa história, porque ele, na verdade, não tá ali querendo realmente, de fato, comprar, sabe? Ele só gosta de champanhe, ele gosta de beber e gosta de dar festas. É por isso que ele tá ali. Então, é até muito engraçada a reação dele mesmo, olhando e falando: o senhor vai vender a empresa pra mim? Porque, assim, como que eu não sei gerir realmente uma empresa, eu não tenho muita ideia do que fazer. Eu só gosto de beber e ir em festas. Então o Roberto acaba trazendo muitos alívios cômicos nesse sentido pra gente aqui na história. Mas o ponto é que depois disso a gente vê. Eu tinha certeza que a Sydney ia realmente acabar indo para trabalhar ali, né, com o Henry, com o pai dele, e acabar indo para outra empresa, até porque ela descobre vários podres da empresa que ela trabalha. Ela vê que não é realmente a imagem que ela achou que a empresa realmente tem, não é aquilo que ela achava. Então eu já esperava isso, mas eu gostei que no final eles mostraram que o Henry conseguiu realmente criar a livraria dele e vendendo os vinhos e ainda vendendo o champanhe que a própria família dele faz. Então foi algo que eu gostei bastante, porque aí vai desenvolvendo essa relação de pai e filho pra no final ter aí eles conseguindo meio que fazer uma sociedade. Vou falar que o início desse filme me lembrou muito o meu livro favorito, que é A Culpa das Estrelas, que logo no começo a gente tem a Sydney ali narrando como que surgiu o champanhe. E aí ela fala, né, a frase que acho que todo mundo conhece, a frase que o Dom Perignon falou quando ele descobriu o champanhe, que ele falou:
venham logo, eu estou saboreando as estrelas, que é uma frase que também é citada em A Culpa das Estrelas, então me lembrou muito A Culpa das Estrelas, essa parte do champanhe. Mas outra coisa que eu também gostei bastante foi que eles não ficam focados apenas na questão do romance natalino entre Sidney e Henry, eles também vão um pouco para esse lado aí profissional, porque a gente tem a Sidney falando em muitos momentos não, mas ela fala, né, de vez em quando ali, acho que mais até quando ela conhece o Henry, mais no começo do filme, ela falando que é muito difícil, né, para uma mulher conseguir realmente ser empresária, porque a mulher ainda não é vista como uma figura de poder, como uma figura que pode ser dona de um negócio, que pode ser uma empresária e pode ser uma boa empresária. Tanto que quando o chefe da Sidney acha que ela tá abrindo muito, ela tá, eu ia falar folgada, mas não é folgada, mas acha que ela não vai conseguir trazer a conta para a empresa deles, ele pega e manda um outro funcionário dele que, por um acaso, é um homem e é o ex da Sidney. Então ele olha e fala, meio que ela não vai conseguir, deixa eu mandar um homem no lugar, achando que um homem poderia resolver toda a situação, né? Que no caso não pode, porque ele resolve não vender para a empresa ali deles, porque o pai do Henry acaba não vendendo para a empresa deles. Borbulhas do Amor, então, ou como eu falei, Champagne Problems, porque esse é o título original, né, aqui do filme Champagne Problems, que claro que isso me lembrou muito a música de Dona Taylor Swift. Gostei, inclusive, que a Sidney até explicou, porque eu acho que quando a gente fala da música da Taylor, todo mundo fica meio, o que é Champagne Problems? E a gente tem a Sidney explicando aqui no filme. Mas enfim, Borbulhas do Amor, então, tem essa magia do Natal, mas de uma forma um pouquinho diferente, algo que eu gostei bastante. Eu acho que não tem nada muito ligado a feitiço, ou feitiço que mexeu ali, né, com a vida do protagonista, para o protagonista terminar e seguir o caminho que ela seguiu durante o filme. Pelo menos eu não consegui identificar isso, tá? Pode ser que tenha passado despercebido. A não ser, acho que no comecinho do filme, em que a Sidney tá atrasada. Não, é quando ela vai visitar, ele vai andar por Paris a primeira vez, e ela quer ir numa livraria, e aí o moço da recepção, acho que é Marcel o nome dele, ele quer dar a localização pra ela, e ela não quer a localização, ela fala que ela tem um GPS, só que o GPS dela buga em um momento, e faz ela entrar exatamente na livraria em que o Henry estava. Então talvez nessa parte tenha tido um quesinho de magia. Fiquei até meio na dúvida, que eu olhei e falei, esse Marcel tem um pouco de sentimento, um pouco daquele feeling de que talvez ele seja o Papai Noel dessa história. Mas não é o filme todo, sabe? Então é meio como se só as coisas acontecendo realmente nessa época, que eu acho que é uma época mágica do ano, que é essa época do Natal. E ele é um filme gostosinho de você assistir, é aquele clichê que te deixa com o coração quentinho. E que eu vou falar, é o tipo de filme que a gente ama assistir agora no final do ano. Se você ainda não assistiu, fica aqui a minha recomendação. Assistam Borbulhas do Amor. Já está disponível na Netflix. Tenho certeza que você vai sair de lá muito satisfeito e com o coração quentinho, com aquela sensação gostosa dessa época de Natal. Se você já assistiu, me deixa nos comentários o que você achou do filme pra gente conversar mais sobre. E a gente ainda vai conversar sobre muitos outros filmes de Natal por aqui. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. Também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante. Nosso YouTube também pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. Nas minhas redes sociais também, toda semana tá tendo Reels novo pra vocês, sobre filmes, sobre séries, o que a gente vai ter de estreia na semana. Então já me segue por lá também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.